Uma das dificuldades que eu percebo na minha prática de supervisor é que muitos colegas têm dificuldades em como escolher os testes psicológicos mais adequados para compor a bateria de avaliação psicológica. Seja por uma avaliação clínica, como a avaliação de TDAH, de TEA, transtornos da ansiedade, seja para avaliações em perícias judiciais, como a avaliação de trabalhadores em processos vinculados a assédio moral, ou avaliações na vara civil de crianças que possam estar sendo violentadas ou que estão sofrendo algum tipo de negligência ou abuso, e até mesmo dentro de demandas de avaliações de perfis, como para porte de arma, para o trânsito e até mesmo para indicações de concurso público, para indicações de vagas, como acontece em processos seletivos. É por isso que na quarta-feira desta semana, quarta de leitura, onde nós estamos, inclusive durante essa semana, no nosso perfil do Instagram, Psicólogo Manuel Carvalho, e trazendo aqui também no nosso canal do YouTube, nós estamos abordando a semana de avaliação psicológica, contextos profissionais. E nesta quarta, nós vamos trazer uma edição especial da revista Diálogos, do Conselho Federal de Psicologia, para trazer dicas e orientações para você de como você pode escolher testes psicológicos de forma mais segura e, lógico, considerando aí os princípios técnicos e éticos. Afinal, uma boa avaliação, ela começa com a identificação de quais procedimentos, quais métodos e instrumentos nós vamos utilizar, incluindo aí, lógico, os testes psicológicos. Então, se você quer receber mais dicas e orientações de como escolher os testes psicológicos que irão compor a sua bateria de avaliação psicológica, esse vídeo é para você. Fique conosco, porque logo após a vinheta, esse vai ser o tema do nosso programa. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho, canal dedicado a você, psicóloga, psicólogo, estudante de psicologia, ou para você que é um curioso, uma curiosa, sobre o universo da nossa mente e principalmente sobre o universo do exercício profissional de psicólogas e psicólogas no Brasil. Até daqui a pouquinho. Muito bem, a escolha de testes psicológicos. Tenho certeza que esta é uma dúvida recorrente de profissionais e futuros profissionais de psicologia. Qual teste escolher para uma determinada avaliação psicológica? Para um determinado público, como poder montar uma bateria que essa bateria contribua num processo de investigação mais assertivo, mais científico e, lógico, respeitando aí as questões éticas e também técnicas que a nossa psicologia exige, a nossa ciência. Afinal, a psicologia não é um bate-papo, a psicologia não é uma ocupação, a psicologia é uma profissão que tem rigor científico, que precisa ter metodologias e técnicas utilizadas de forma não só corretas, mas os próprios instrumentos precisam ser escolhidos para determinadas demandas conforme seus princípios, conforme suas validades e finalidades. É por isso que no programa de hoje, nas quartas de leituras, que nós temos todas as quartas aqui no nosso canal, nós vamos fazer a leitura de uma edição especial da revista Diálogos do Conselho Federal de Psicologia, que vai abordar o tema de avaliação psicológica, mas que nós vamos mais especificamente para o capítulo das escolhas de testes psicológicos. E se você quer o exemplar dessa revista, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link para essa revista. Na realidade, vamos deixar o link para você receber 3 revistas do Conselho Federal de Psicologia, inclusive a mais atualizada de 2022, sobre a avaliação psicológica. Além disso, nós vamos mandar para você um material privativo nosso com dicas e orientações sobre a introdução da avaliação psicológica. É muita coisa aí para você que quer começar a dominar o processo de avaliação psicológica. A outra dica, vai lá no nosso Instagram, segue o nosso Instagram, porque agora todas as semanas a gente tem a semana temática, semanas com conteúdos sobre a psicologia, sobre a prática psicológica. Já tivemos na primeira semana passada, se você está vendo esse vídeo agora, na última semana de dezembro, né? Nós estamos aqui dia 25 de dezembro, tá? Em Natal. Então, Feliz Natal para você que está vendo agora, para você que vai ver depois,
um Feliz Natal antecipado do próximo ano, que você esteja aí acompanhando. Mas nós estamos aqui compromissados em trazer conteúdo de qualidade para você. Então, sem mais delongas, vamos agora conferir a revista Diálogos do Conselho Federal de Psicologia. Muito bem, estamos aqui com a revista Diálogo. Lembrando que essa revista é uma publicação gratuita do Conselho Federal de Psicologia. Essa aqui, na realidade, é a edição de 2010, do ano 2019. Ela tem uma desatualização em relação à atual resolução de avaliação psicológica, mas não se preocupe, nós vamos deixar você atualizado em relação a esse tema, caso surja a citação dessas normas. Então, a revista Diálogo, a avaliação psicológica, área de expansão. Nós vamos focar aqui um tema específico. Lembrando que vamos deixar na descrição desse vídeo um link para você receber não só essa revista, mas a revista de 2022, a revista complementar essa que tem de 2019. Além disso, nós vamos mandar um material privativo nosso sobre testes informatizados. Tenho certeza que você vai gostar. E também uma introdução sobre a avaliação psicológica. Para começar, só mostrando aqui os temas que essa revista tem. Ela vai falar, né, na parte inicial, uma introdução sobre a avaliação psicológica. Aqui tem um sumário. Nós vamos ter essa revista, inclusive, ela tem participação dos membros da CAP da época, né, que é a Comissão de Avaliação Psicológica, o SATEPS, né, do Conselho Federal de Psicologia. Então, sintonia fina, um papel desenvolvido pelas entidades que atuam na avaliação psicológica. É bem interessante, ela vai trazer um histórico sobre a criação do SATEPS, a importância, né, dos últimos anos da evolução da avaliação psicológica, o porquê foi criado o SATEPS lá em 2003. Vale a pena você conhecer essa revista. Ela vai trazer aqui um diálogo, um artigo trazendo uma reflexão sobre a avaliação psicológica, uma das práticas que mais se desenvolveram, né, na psicologia nos últimos 25 anos. Estágio atual da avaliação psicológica, lembrando que aqui é de 2019, mas está bem atual, né, em vários pontos. Nós vamos ter também a avaliação psicológica de pessoas surdas, a avaliação psicológica de emergência e desastre, o que fazer, quais são os focos. Nós vamos ter também a avaliação psicológica, a escolha dos testes, né, na avaliação psicológica, que é justamente o foco do nosso tema de hoje. Por isso que eu já vou dar uma ampliada e vamos começar a leitura. Tenta aqui lá ver a leitura. A escolha de testes psicológicos no processo de avaliação psicológica. Os testes podem compor ou não uma avaliação psicológica, mas saber como selecioná-los é essencial para uma boa prática de seu uso. Aqui só um reforço de que a avaliação psicológica ela pode ou não ser composta com testes. Então, a avaliação psicológica não se confunde com testagem. Nós podemos, inclusive, fazer avaliações psicológicas baseadas nas entrevistas clínicas, na observação, sem a utilização de testes. Mas eu sempre defendo que uma avaliação psicológica que utiliza testes de forma certa, né, de forma adequada, ela fica mais enriquecida. É claro que nem sempre a gente tem como fazer uma avaliação psicológica utilizando os testes, mas sempre que puder acrescentar na nossa bateria de avaliação dos testes psicológicos, enriquece o processo de avaliação. Mas, quando a gente for acrescentar, tem algumas dicas, a gente tem vários vídeos aqui no nosso canal sobre isso, mas vamos conferir as dicas da revista Diálogo, da 10ª edição da revista Diálogos. Ampliar aqui um pouquinho para você também poder fazer essa leitura. As profissionais que dedicam o trabalho no campo da avaliação vivem hoje um outro clima de especialidade, com muito mais qualificação, entendimento sobre os objetivos, técnicas, cuidados envolvidos para uma boa prática. Como no passado, a avaliação psicológica era reduzida basicamente à aplicação de testes. Hoje, como se sabe, há uma busca pela compreensão integral dos indivíduos por meio da associação de diversas técnicas de observação e análise, inclusive de testes. Mas cabe a pergunta, e nos casos em que é preciso utilizar testes, como escolher o que mais se adequa a determinada situação? Para a psicóloga Adriane de Andrade Gaião e Barbosa, especializada em avaliação psicológica e nossa colaboradora nesta matéria,
A área exige do profissional da psicologia aprofundamento constante, além de atenção às resoluções que subsidiam uma prática ética e compromissada com a profissão. Ela destaca que é essencial entender os objetivos da avaliação em cada contexto. Para que se possa realizar uma avaliação psicológica, utilizando os testes psicológicos, se faz necessário ainda conhecer e identificar o que realmente se deseja medir ou avaliar. Ou seja, qual construto ou conduta a ser observada e que se deseja identificar suas características e comprometimentos. Do ponto de vista das normas e diretrizes, conhecer o SATEPS, Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, bem como as resoluções que organizam todas as orientações fundamentais para um exercício responsável. Como exemplo, temos as resoluções do CFP, a 06 de 2019, ele fala que nova, porque foi no mesmo ano, né? Mas não é mais nova, que orienta sobre a elaboração de documentos escritos. Essa resolução ainda está em vigor, é a resolução da elaboração de documentos escritos, laudo, atestado, pareceres. A gente tem vários programas aqui, inclusive um spoiler, né? Se você está chegando aqui agora, nós temos vídeos da semana passada sobre a semana de produção de documentos, e nós temos aqui, eu acho que talvez seja o tema no nosso canal que a gente tenha mais vídeos, mais lives, mais aulas que você acessa aqui de uma forma muito direta e de forma muito instrutiva. E a nova resolução do CFP é 09 de 2018, que regulamenta o SATEPS e traz um conjunto de diretrizes para a prática da avaliação psicológica em nosso país. Observação, essa resolução em 2022 foi mudada pela 31 de 2022. Na prática, para você, psicóloga e psicólogo que trabalha aí na ponta, não mudou quase nada em relação à 9, né? A resolução 31 de 2022, ela mantém as mesmas fontes de dados de avaliação psicológica, ela traz só a definição talvez um pouco mais agrupada do que é um teste, do que é uma avaliação, mas basicamente a mesma. Mudou principalmente em relação à questão do processo de, entre aspas, validação de um teste psicológico pelo Conselho Federal. Mas lembrando que a atual resolução hoje de avaliação psicológica é a 31 de 2022, que vai aparecer o nome aqui. Nós vamos, inclusive, no material de apoio, que nós informamos que vamos mandar para você, junto com essa revista, nós vamos mandar ela para você. Essa resolução, então, é a atual resolução. É no SATEPS que os testes são avaliados quanto à qualidade técnico-científica e também divulgados à comunidade e às psicólogas e psicólogos. A escolha do teste, portanto, depende do entendimento de todos os elementos que levam à decisão por uma avaliação, inclusive sobre a psicopatologia e o histórico de desenvolvimento infanto-juvenil do indivíduo, pois somente assim, afirma Adriana, a psicóloga poderá escolher os instrumentos a serem utilizados, levando em consideração idade, escolaridade e especificidade do que deseja medir. Adriana defende que entender e saber manusear com domínio todos os instrumentos que serão utilizados na avaliação é fundamental, pois sem isso não haverá domínio suficiente para conhecer a fundo a situação. Um ponto importante que aqui já tem uma dica de como eu vou escolher o teste psicológico. Primeiro ponto, preciso ir no SATEPS, verificar se esse teste está com parecer favorável. Segundo ponto, eu preciso conhecer o público que eu vou avaliar, do ponto de vista de idade, de escolaridade, e inclusive do tipo de especificidade que eu desejo medir. Impulsividade, agressividade, inteligência, atenção, déficits cognitivos, presença ou não de algum tipo de transtorno, como TDAH, como TEA, como transtorno de ansiedade, porque a avaliação dessas especificidades, né, desses construtos ou condições psicológicas, os instrumentos e os métodos dependem, inclusive, se é uma criança, se é um jovem, se é um adulto. Não depende só disso. Depende também de aspectos culturais dessa criança, jovem e adulto. Não depende só disso. Depende das condições específicas dessa criança, jovem, adulto, ou idosos também, né? Por exemplo, um idoso, um adulto que tem algum tipo de limitação, algum tipo de deficiência, algum tipo de restrição, ou está com alguma condição específica, fazendo uso de medicação e algum tipo de tratamento. Tudo isso é importante. E aqui é outro ponto que a psicóloga Adriana de Andrade traz, é que eu preciso escolher instrumentos que eu tenho domínio.
Já vi colegas querendo fazer avaliações com um teste que não conhecia, que não dominava, mas queria colocar na bateria. Eu disse, é melhor você fazer, verificar os indicadores que você quer avaliar, verificar outras formas, identificar outras formas de avaliar esses indicadores do que utilizar um teste que você não tem domínio. Além de haver um problema técnico de padronização de aplicação, de correção e interpretação, questão da própria segurança do psicólogo, da psicóloga, pode haver questões éticas envolvidas se houver erros de manuseio, erros de interpretação. E geralmente aquilo que a gente não domina, se a gente tem que se preparar, tem que pegar supervisão, mas quando a gente domina, a gente utiliza melhor. Então essa é uma dica importante. Um alerta aos profissionais e aos profissionais. Segundo a professora Adriana Gaião, que é docente na Universidade Federal da Paraíba, conselheira do Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região, eu acredito que não deva ser mais, né? E presidente das comissões de avaliação psicológica do CRP, é necessário reforçar junto à categoria a importância de todos os cuidados. Por quê? No caso da 13ª região, por exemplo, há queixas frequentes do mau uso dos instrumentos, consequentemente da escrita não criteriosa e inadequada de laudos psicológicos, decorrente do uso da avaliação psicológica. E isso pode estar ocorrendo em outros CRPs. Com certeza está. Eu sou aqui do CRP de Alagoas, atualmente, inclusive, presidente da Comissão de Avaliação Psicológica, conselheiro diretor, já fui presidente da Comissão de Ética em gestões passadas, e a produção dos documentos decorrentes de avaliação psicológica tem, sim, gerado muitas faltas éticas. Não só isso, o próprio processo de avaliação psicológica, que é feito muitas vezes com vieses, né, de tendenciosidade, com vieses de falta, né, de fundamentação, né, técnica científica, uso de instrumentos não validados pelo Conselho Federal, às vezes até uso de instrumentos que estão com parecer desfavorável pelo Conselho Federal de Psicologia. Muito importante essa atenção que a autora dá aqui nesse trecho. A escolha de um teste psicológico é uma tarefa muito importante, de grande responsabilidade do profissional da psicologia. Por quê? Porque envolve o conhecimento de sua prática técnica, do que se deseja medir, e principalmente saber identificar, a partir da utilização dos instrumentos psicológicos, as respostas dadas pelo avaliando e escrever um documento que seja de compreensão ao solicitante e que não perca a cientificidade na escrita exigida pela psicologia, afirma. Uma linha tênue, né? Aqui tem um ponto que eu gosto muito de destacar nas minhas aulas. Nós, psicólogas e psicólogos, somos grandes responsáveis do processo avaliativo. O teste é mais uma ferramenta. Ele não é quem decide, é a psicóloga ou psicólogo. E muitas vezes os testes, muitas vezes não, né? Todas as vezes os testes têm limitações. Seja limitações em relação ao alcance que ele tem, do ponto de vista de captação, de medição, de aferição daquele construto, daquele fenômeno psicológico que queremos investigar, mas ao mesmo tempo do próprio tipo de prática. Por exemplo, é muito difícil a gente ter testes psicológicos focados em perícias. Então, o que é que a gente faz? A gente faz uma adaptação, pensando no construto, né, no indicador psicológico que a gente quer. A gente pode pegar, por exemplo, um teste como o palográfico, que avalia indicadores de impulsividade, de agressividade, de instabilidade emocional. E a gente aplica numa prática de uma perícia normativa, como a do porte de arma ou do trânsito, e a gente vai fazer uma inferência em relação a esse indicador ao que a gente precisa avaliar. E aqui a autora, né, ela traz esse destaque quando ela diz que o psicólogo precisa dominar, né, na sua prática técnica, qual o construto, isso é uma fala minha aqui, mas está bem aqui, ó, que ela diz, só estou acrescentando qual o construto, qual fenômeno, qual indicador psicológico deseja se medir, e eu tenho que dominar tecnicamente e teoricamente, eu acrescentaria aqui, sobre esse construto. Eu desejo avaliar a agressividade. Qual é a minha concepção de agressividade? Como eu entendo, baseado nessa concepção, que a agressividade se manifesta, como eu entendo que a agressividade pode ser adaptativa ou desadaptativa em relação à finalidade da minha avaliação. E isso é importante, e aqui, minha colega, meu colega, é sentar, é estudar, é pesquisar, é fazer análise, é fundamentar.
E aí o instrumento ele vai ser um indicador, mais um método, podemos dizer assim, mas melhor dizer um instrumento, de eu aferir aquele construto psicológico para eu fazer a minha interpretação de acordo com o meu referencial da ciência da psicologia. A informação vale como alerta, principalmente para que se evite o uso de instrumentos que não sejam válidos, originais e que não atendam os cuidados de um ambiente propício para a realização do teste. Então, além do instrumento ser válido, né, para ser favorável do Conselho Federal, que nós possamos usar instrumentos sempre originais, aqui também é considerado uma falta ética, tirar fotocópias, né, fazer uso de instrumentos que não estão com os materiais padronizados conforme o próprio manual de aplicação. E outro ponto, o cuidado com o ambiente da aplicação. Tem instrumentos que dependem da iluminação, do ambiente, do próprio material. Tem instrumentos que eu não posso fazer de caneta, só de lápis. Tem instrumentos que precisam de banca fixa e lisa. Tudo isso é importante no cuidado do ambiente. Outro cuidado importante é o de repassar o avaliando todas as informações do processo, que não haja nenhuma interferência no momento da aplicação. Conhecimento técnico e aprofundado leva a uma escolha mais acertada dos testes a serem utilizados, concordo plenamente com o que a autora fala, compondo dessa forma uma avaliação mais criteriosa, eficaz, eticamente comprometida. Aqui nós temos um print da tela do SATEPS. Aqui a gente tem programas mostrando como você acessa, como você consulta, né? Como você faz uma verificação se aquele teste está válido para o uso do Conselho Federal. O termo certinho não é válido, né? Se tem um parecer favorável. Nós temos, inclusive, uma formação online completa de avaliação psicológica, onde nós ensinamos a escolha dos testes, como fazer um psicodiagnóstico, como consultar o SATEPS, como utilizar diversos testes psicológicos na prática clínica. Vou deixar na primeira mensagem fixada desse vídeo o link para você conhecer a nossa formação também. Dando continuidade, definir com exatidão o que se espera de um teste. O teste psicológico deve estar a serviço dos objetivos dos profissionais de psicologia, que devem saber com exatidão o que pretende extrair como resultado de suas observações. Nos dias atuais, contamos com a ampla diversidade de testes psicológicos, idealizados para as mais diversas áreas que constituem o ser humano. Cabendo a esse profissional escolher os testes que melhor descrevem e avaliam a conduta, o comportamento que se deseja identificar, levando em consideração as especificidades de cada indivíduo. Frente às respostas dadas do avaliando, ter consciência da história de vida e de dificuldades dele, juntando a esse processo avaliativo a observação do profissional frente a todo o processo que decorreu da avaliação. Questionada sobre como os profissionais devem proceder caso se interessem pela área, a professora Adriana reforça que o conhecimento profundo das técnicas, o acompanhamento sistemático das atualizações do SATEPS são essenciais. Nos últimos anos, temos a nosso favor a praticidade da tecnologia e de novas pesquisas que foram e estão sendo realizadas, e que objetivam mostrar a cientificidade do uso dos testes psicológicos na identificação de condutas inadequadas ou indesejadas no âmbito da psicologia clínica da criança à terceira idade. Portanto, nas mais diversas áreas da psicologia e que tem ajudado profissionais de saúde mental na hora do diagnóstico. Os desafios a seus profissionais são inúmeros, mas a boa notícia é que hoje os testes são muito mais especializados, adequados à realidade cultural e social brasileira e baseados em evidências científicas. Isso porque, para que sejam considerados válidos pelo Conselho Federal de Psicologia, há um processo de rigorosa análise realizado pela Comissão Consultiva, que é a CAP, em avaliação psicológica, que conduz à avaliação dos instrumentos submetidos ao SATEPS. Aqui um ponto bem interessante que a autora destaca para finalizar, a evolução histórica do uso dos testes no Brasil e do processo, podemos dizer assim, de cientificidade dos testes aqui no Brasil. Até algum tempo atrás, 20 e poucos anos atrás, antes da publicação dessa resolução que criou o SATEPS, a resolução 02 de 2003, que foi a primeira que
trouxe nos moldes atuais, né, o entendimento do Sistema Conselho de Psicologia, com a consultoria e a parceria com o IBAP, né, Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica. Foi criado definições baseadas nos conceitos de precisão, de validade, né, de cientificidade de testes baseados em conceitos internacionais, critérios internacionais de outras instituições. Foi criado o SATEPS, que é todo teste para ser comercializado no Brasil hoje. Testes psicológicos precisam passar pelo SATEPS, precisam comprovar que são científicos, ou seja, que reúnem um conjunto de informações, um conjunto de dados, de pesquisas que comprovam que aquele teste avalia o que realmente desavaliar, que é preciso em relação ao que desavaliar, e o mais, ele precisa ter pesquisas com o público brasileiro, que isso antigamente tinha testes que eram vendidos aqui, que eram criados fora do Brasil, eram só traduzidos por português e eram aplicados a público aqui no Brasil com erros, né, de precisão, erros de validade, falta de fidedignidade. Isso era um grande problema. A gente tem, inclusive, um movimento muito parecido com os testes neuropsicológicos, que até alguns anos atrás, basicamente, eram todos testes criados lá fora, eram muitas vezes nem traduzidos, a gente utilizava aqui nos nossos conteúdos, nossos contextos de práticas, mas que atualmente existem muitos testes já com pesquisas aqui no Brasil, tá? Esse foi a leitura que nós trouxemos hoje. Aqui, ó, para se você quiser conhecer um pouquinho mais, está a autora Adriana de Andrade Gaião, que é doutora em psicologia pela Universidade Federal do Paraíba, inclusive onde ela ensina, especialista em orientação, fiscalização, na época conselheira do CRP 13ª Região, 2016 a 2019, talvez ainda seja, não, acredito que não. Região presidente da Comissão de Avaliação Psicológica, coordenadora do Núcleo de Estudo de Saúde Mental, de Educação e de Psicometria da NESMEP da UFPB. Escolhas de testes está condicionada ao aprofundamento constante na área, na atenção às resoluções do CFP e no entendimento dos objetivos de cada caso. E isso é um ponto que nós trazemos aqui com vários vídeos em nosso canal, para que você esteja sempre atualizado às normas, aos princípios de avaliação e sim, conhecer também como melhorar o seu processo de utilização dos testes psicológicos. Bem, se nós pudéssemos fazer um breve resumo da leitura desse artigo da professora Adriana, eu destacaria, primeiro ponto, você precisa, antes de mais nada, entender e compreender qual construto, qual condição, qual situação ou estado psicológico você precisa avaliar. Esse é o primeiro ponto. Para a partir daí fazer o planejamento. Esse planejamento vai depender de qual público você vai avaliar, quais são as condições específicas ou situações específicas desse público e, lógico, o contexto de avaliação que você está inserido. A partir daí, você vai procurar fontes de informações. Que tipo de entrevista eu vou utilizar? Que tipo de observações, que tipo de instrumentos, sejam testes psicológicos ou não, eu posso ter essas informações que eu preciso levantar do ponto de vista dos fenômenos, dos processos psicológicos investigados, e aí consultar no SATEPS, tá, esses instrumentos que eu identifiquei nas pesquisas, que eu procurei na internet, que eu vi que muitos colegas estão utilizando, hoje estão com parecer favorável? Ok. Esses instrumentos eu domino, eu conheço, eu preciso ter supervisão para me sentir mais seguro e seguro, não só para aplicar, não só para corrigir, mas principalmente para utilizar a interpretação. Esses são, na minha opinião, os principais achados desse artigo. E é lógico, reforçando o que a autora apresenta no seu artigo, que não é novidade se você acompanha aqui no nosso canal, eu preciso estar sempre atualizada às normas do conselho, aos aspectos científicos, teóricos relacionados àquela demanda, aquele público que eu vou avaliar. Essa foi a nossa quarta de leitura desta semana, uma semana dedicada, podemos dizer assim, uma parte mais introdutória da avaliação psicológica. Vai lá no nosso perfil do Instagram, vai aparecer aqui ou vai aparecer aqui. Também veja os posts que nós estamos fazendo exclusivos sobre essa semana de avaliação psicológica. E fique ligadinho que ao final do vídeo nós vamos indicar um vídeo para você relacionado à avaliação psicológica. E o YouTube vai indicar outro vídeo aí de forma mais automática. Eu sou o psicólogo Manuel Carvalho.
Opa, parou? Antes de ir embora, lembre, se ainda não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal, deixa teu like, deixa teus comentários que achou desse programa, sugestões de temas que nós podemos trazer aqui e nos vemos no próximo programa com mais dicas, mais orientações sobre o universo da psicologia, essa semana abordando um pouco mais a avaliação psicológica. Grande abraço, até a próxima.